Olá, eu sou Adriano Franco, sou especialista em mentoria em gestão empresarial e nós vamos começar um novo quadro aqui hoje no nosso canal aqui no YouTube chamado Mentoria em Prosa. O que significa mentoria em prosa? Nós vamos discutir aspectos aqui da mentoria em gestão empresarial e eu gostaria de começar dizendo para vocês o seguinte, olha, tem muita gente estudando aí de forma louvável e com grandes perspectivas, e ensinando outras pessoas. Isso não é mentoria. Eu aprendi assim e até que me provem o contrário, estou aberto à discussão, ao debate, criativo sempre, mas para mim, mentoria é você ter experiência vivida, porque senão a gente não consegue ajudar quem ainda não chegou lá, né? E é esse o nosso primeiro assunto, o nosso primeiro tema aqui do nosso primeiro vídeo aqui do Mentoria em Prosa. Vamos lá. Como é que a gente pode nos certificarmos que, ao elevar nosso nível de consciência sobre gestão, nós realmente estaremos galgando um crescimento, agindo da melhor maneira possível, para chegar lá na frente e nos certificarmos que agora eu tenho experiência vivida para poder colocar isso em prática e fazer isso ou aquilo rodar. Eu queria chamar a atenção de vocês para os 4 pilares da gestão. Primeiro é planejamento, depois organização, depois direcionamento, depois controle. Mas pense no pneu da bicicleta. Você sabe andar de bicicleta? Sei, beleza. Você entende o processo? Você entende da bicicleta em si? Sabe o que é um quadro, um guidão, uma roda, um aro? Sim, eu entendo a bicicleta, beleza. Você conhece o comportamento da bicicleta em vários terrenos, no asfalto, na grama, no cascalho, na terra, na água. Você compreende profundamente a bicicleta ao ponto de saber trocar um pneu caso o pneu fure? Tem muita gente que anda de bicicleta e nunca trocou um pneu. Na gestão é mais ou menos isso. Existe uma diferença entre saber, entender, conhecer e compreender profundamente. Eu estou com uma colinha aqui, não se assusta, eu vou ficar olhando aqui para baixo, porque eu estou com uma colinha que eu mesmo construí, que é isso aqui, ó, os níveis de consciência da gestão. Está aqui os pilares da gestão. Planejamento, organização, direcionamento e controle. E para a gente crescer, a gente tem que agir. E a gente tem que sair desse negócio de achar que a gente sabe, mas a gente não consegue colocar em prática porque a gente não tem experiência vivida. Então, no planejamento, por exemplo, todo mundo sabe que é necessário planejar para alcançar resultados. A gente entende, né, quando a gente define objetivos e traçamos estratégias para alcançar esses objetivos. Aí a gente já saiu do saber para o entender. Conhecer é você já ter participado de uma reunião com metas, com indicadores de performance, você ter ajudado a criar um plano simples de ação. Agora, compreender profundamente sobre planejamento estratégico significa você já ter liderado um planejamento completo, ou um projeto, lidando com prazos, riscos, mudanças, indicadores de performance, enfim. Você conhecer realmente na prática, ter vivido a experiência de liderar um planejamento estratégico. Na organização, a mesma coisa. Nós sabemos que toda empresa precisa estruturar para funcionar bem, né? Precisa ter organização. Mas a gente estruturar os recursos e os processos de forma lógica e funcional é entender de organização. Se você, como empresário, empresária de pequenas e médias empresas, você já ajudou a organizar uma rotina, você ajudou a organizar uma equipe, ferramentas de trabalho, recursos para serem colocadas em práticas, você conhece de organização. Agora, se você já desenhou, otimizou processos, se você já lidou com gargalos, responsabilidades e produtividade em todos os aspectos, é porque você já viveu a organização de frente para trás, de trás para frente. Direcionamento, mesma coisa. Liderança. Sabemos que pessoas precisam ser direcionadas para atingirem o propósito, seja individual, coletivo, da instituição.
Liderar e motivar processos para colocar o planejamento em ação significa entender de liderança. Já orientou colegas? Já cobrou tarefas? Já motivou um time informalmente? Já os levou ali para um estado de flow? Opa! Você conhece de direcionamento, de liderança. Mas somente após ter liderado formalmente equipes, engajado pessoas, resolvendo conflitos e conduzindo a resultados esperados, você compreende de liderança. E hoje está difícil alguém que compreende liderança, hein? Controle. Precisamos medir para acompanhar. Todo mundo sabe. Mas entender de controle é monitorar resultados, é corrigir gargalos, desvios, garantir que os objetivos sejam cumpridos. Agora, conhecer sobre controle é alguém que já fez realmente uma planilha ali, já acompanhou, já criou um controle, indicadores, como gestor, como líder de área, por exemplo. Se você já gerenciou indicadores de performance-chave, já implementou melhorias, já fez análise de dados para tomadas de decisões estratégicas, aí você conhece profundamente o que significa o controle, o monitoramento dos indicadores de performance. Então existe sim uma diferença entre saber, entender, conhecer e compreender profundamente. Na gestão é exatamente isso. Não adianta você saber que existem 4 pilares e que eles são essenciais para você fazer gestão do seu negócio, que é o planejamento, ou que são, né? O planejamento, a organização, o controle, o planejamento, a organização, o direcionamento e o controle. Só saber isso não adianta. Você vai saber que precisa ser feito um monte de coisa. E você pode até ter pessoas que vão te ajudar a implementar. Mas se você não entender de tudo, você não conhecer como é que você vai colocar em prática, não tiver um método, um direcionamento estratégico, se você não tiver ações realmente desenhadas, coordenadas, conectadas para alcançar o objetivo estratégico máximo que você pleiteia, você não vai conseguir vivenciar as experiências a ponto, por exemplo, de poder fazer mudanças estratégicas com flexibilidade estratégica no momento que você for cobrado por isso. Você vai ficar aquele gestor, aquele líder, aquele empresário engessado. Isso explica porque nós somos 22 milhões e meio de empresas, somando microempresários individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. 22 milhões e meio de empresas. Grandes empresas, Adriano. 2 milhões de empresas no Brasil. Essas 2 milhões de empresas, 2 milhões e alguma coisa, 2 milhões e 100, 2 milhões e 200, elas já foram pequenas empresas, não já, porque nenhuma empresa nasceu grande. Beleza, por que elas trilharam o caminho do crescimento contínuo? Por que elas são grandes empresas hoje? Ah, porque elas vieram de franquias, vieram de royalties, vieram de comarkets, vieram de fusões de grandes outras marcas. Beleza, mas essas outras marcas também já foram pequenas empresas. As empresas cresceram não é só porque tiveram bons produtos, bons serviços, excelentes modelos de negócio, boas pessoas. Isso tudo é essencial. Mas quando você tem, principalmente, né, pessoas, modelo de negócio, produtos, serviços conectados, uma ação estratégica, um público-alvo, uma oferta, os meios que você vai utilizar, inclusive os de comunicação, para fazer o seu marketing, mas lançando mão de ações sustentáveis para esse crescimento, com foco nesse crescimento, você vai crescer. Isso é fazer gestão de verdade. Agora, se você só dá foco na eficiência operacional, e você tem que dar, mas você não para pensar estrategicamente e você não lança mão de ações sustentáveis, você vai apagar incêndio todo dia, você vai resolver problema todo dia, e eles vão continuar acontecendo, porque você nunca vai resolvê-los de maneira ótima, de maneira a fazer com que eles não aconteçam no mês seguinte. Fazer gestão empresarial significa estar completamente conectado com o que precisa, como e porquê, do ponto de vista operacional, mas também do ponto de vista estratégico. Porque é aqui que a coisa acontece. É no pensar. Por isso, devemos elevar nosso nível de consciência sobre gestão.
entendermos de fato o que significa fazer gestão de verdade. Né? Não é abrir um negócio, botar serviço e produto para vender e de repente criar um modelo de negócio ali. A gente até pode começar assim, faça o melhor que você puder com o que você tiver nas mãos. Não tem problema nenhum. Mas fazer gestão é melhorar continuamente. É elevar o nível de consciência, é começar a pensar em planejamento, em organização, em direcionamento, em controle. É pensar e colocar as melhores pessoas nos melhores lugares, nas melhores cadeiras. É realmente pensar em ações estratégicas. É criar uma gestão ágil por OKR, mas pelo amor de Deus, ações de curto prazo de uma semana não dá. Isso não é OKR. Já vi muita empresa, inclusive de médio porte, fazendo isso e se dando mal. Isso não significa fazer gestão por OKR. Fazer gestão por OKR, criar metas de curto prazo que estejam alinhadas com o objetivo estratégico, significa você dar tempo para as pessoas implementarem e ter tempo de medir e analisar qualitativamente e quantitativamente os resultados. Essa correria desenfreada para entregar, essa pressão desenfreada para cobrar, isso só vai levar as pessoas a terem saúde mental afetada. Né? Liderança adaptativa a gente conhece desde 1961. O termo está aí desde essa época. Mas procura alguém aí nas grandes empresas até que estão fazendo realmente liderança adaptativa. Quem tem flexibilidade estratégica, quem lança a mão da participação igualitária, quem realmente trabalha team building. As grandes empresas, as pequenas e médias empresas estão sofrendo por falta de uma gestão multidisciplinar. Em contextos como liderança, marketing, atendimento ao cliente, vendas, gestão financeira, processos, educação continuada, principalmente educação continuada. Né? É preciso a gente pensar além. Fechado? E aí, gostaram do nosso bate-papo aqui, do primeiro quadro aí, do primeiro vídeo sobre mentoria em prosa? Daqui para frente a gente vai trazer outros temas também muito discutidos, né? Muito discutidos no mundo corporativo, no mundo empresarial, para que nós possamos gradativamente, eu, você, empresário, empresária de pequena e média empresa, elevarmos o nosso nível de consciência sobre gestão. E a gente passar a fazer gestão de verdade. E a gente passar a entender que assim nós vamos crescer. E aí nós vamos passar a conhecer melhor o nosso negócio, nós vamos passar a conhecer melhor o mercado, vamos passar a olhar a nossa empresa de fora com um senso crítico mais apurado, a ponto da gente compreender profundamente o que é fazer gestão. Aí a gente já vai estar vivendo na prática, conhecendo de frente para trás, de trás para frente e crescendo. O mais importante é isso. Crescimento contínuo, estado de flow, alta motivação, altos resultados, alto desempenho. E é assim que funciona. Alta performance. Todos nós. Não é só no comercial, não. Em todas as áreas. Beleza? Espero que vocês tenham curtido aí o primeiro Mentoria em Prosa. Me sigam aí também nas outras redes sociais. Não só aqui no canal da Voar Conteúdos, também lá no Instagram, no @AdrianoVoarConteúdos. Porque eu estou deixando muita orientação bacana lá, proveitosa, sobre gestão. Beleza? Vem para voar, vamos voar juntos!